Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, dando-lhes a paz. Que vocês tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 16 de fevereiro, a lição de número 7, ela tem como título Considere Jó. As Sagradas Escrituras nos dizem que nós devemos considerar e copiar a conduta de Jó, que ele era um homem íntegro, reto, e que quem descreve isto é o próprio Deus, que está lá no livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, onde o caráter ele é o que define a pessoa, se ela é verdadeira, sincera. E ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. O patriarca Jó não era um homem definido sem pecado na Bíblia, mas tinha um caráter irretocável. Nesse sentido, os primeiros versículos do livro de Jó, Deus dá vários adjetivos para o seu servo chamado Jó. E o próprio Senhor menciona que Jó era íntegro e reto, que está lá em Jó capítulo 1, versículo 8. Tão íntegro e reto que ninguém mais na terra, naquele momento que Deus menciona isto, poderia ser igual a ele. Então vamos ver o que são essas palavras do caráter de Jó que o autor menciona. A palavra íntegro, que traduz tam do hebraico, possui no sentido assim de inocente, sem culpa. E já no grego, segundo a Septuaginta, a palavra aletinos remete ao que é verdadeiro, né? Assim podemos então afirmar que Jó era sincero nas intenções, nas afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e os homens. E Deus fala que Jó também era um homem reto, que no hebraico yansar, onde tem um sentido assim do homem justo, um homem direito. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amentos, no sentido de irrepreensível. Portanto, o homem Jó, lá da terra de Uz, dos caldeus, ele era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível na sociedade e se afastava do mal. E mesmo depois de Jó sofrer grandes provações, de ele ter enfrentado uma catástrofe atrás da outra, né, na sua vida, ele continua a ser o mesmo homem temente a Deus, ainda prestava reverência ao Criador, e Deus repetiu o que ele havia dito antes dos acontecimentos sobre o seu servo Jó, que ele não havia ninguém na terra como ele, íntegro e reto, e as demais qualificações que Deus falou no início. Ou seja, antes de sofrer provações, Deus falou que ele era íntegro e reto. Jó sofreu né, as provações, e ele falou que Jó era íntegro e reto. E durante as provações, aparece mais um aditivo, um novo elemento adicionado. Porque neste momento Jó estava sem bens, sem filhos, tudo tirado por Satanás, que até tornou-se um alvo do Antigo Oriente. E já conservou a sua... E Jó, ele conservou sua integridade mesmo diante de todas essas aflições, que está lá em Jó capítulo 2, versículo 3. Como observado pelo próprio Deus, e até Deus diz a Satanás:
embora você me incitasses contra ele, ou seja, contra Jó, para destruí-lo sem motivo, que está lá em Jó, capítulo 2, versículo 3, meu servo se mantém firme. E aqui nós vemos assim um vislumbre, né, muito poderoso do caráter íntegro de Jó, quando ele se recusou a abandonar a Deus, se mantendo firme, apesar de tudo que havia acontecido, e também das provações, né, e também das provocações também do inimigo, que foram assim maldosas, e as provocações também muito ruins, né, da sua esposa, que ela diz, olha o que a esposa de Jó diz para ele: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe o Deus e morra. Está lá em Gênesis, em Jó, capítulo 2, versículo 9. E em sua sincera confissão, Jó trouxe a lembranças dos dias de sua prosperidade, de bonança, sentindo-se como alvo da inimizade de Deus, né? E ele recordava assim com saudades do tempo em que Deus era seu amigo e da sua alegria em ter seus filhos ao redor dele. A referência feita por Jó de um período de meses revela que ele ainda estava em luto, né, recente, né, pela perda dos filhos, né? Principalmente considerando o fato de que ele havia perdido todos os seus filhos. Em mencioná-los, né, ele acrescentava aos seus discursos a dor irreparável da perda. Enquanto as virtudes de Jó foram ditas, né, e confirmadas por Deus, e não por ele mesmo, não havia o perigo de cair no erro da justiça própria. Suas obras testificavam que a sua vida era relevante para sua família, para o seu lar, para a sua comunidade. Jó relatou uma série de ações sociais mostrando o seu caráter, né? onde ele, Jó, ele atendia aos necessitados com materiais, atendia a parte emocional e espiritual das pessoas, até as coisas assim, de causas, né, desconhecidas, que ele examinava. Ele atendia com carinho e com amor, mesmo tendo passado por várias dificuldades. E a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz de Jó: era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Está lá em Jó, capítulo 29, versículo 16. Em outras palavras, Jó não simplesmente assim ele esperava que algum mendigo, algum necessitado, algum pobre procurasse e chegasse até ele para pedir ajuda. Ele mesmo já tomava a iniciativa de atender os necessitados, os pobres. Ele era proativo com os aflitos, aqueles que passavam necessidades, para resolver a situação deles. Tudo por amor, sabe a quem? A Deus. Isso que chama-se um homem íntegro e reto. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita Jesus como Salvador, você passa a ter mais entendimento da palavra de Deus, você passa a ter mais sabedoria, você passa a ter mais sentimentos de amor ao próximo, como o próprio Jó. Porque Jó, ele nunca se desligava de Deus, ele vivia diariamente em comunhão com o Senhor. Todas as manhãs ele se reunia a família para fazer um culto de adoração e louvor ao Senhor, uma consagração e orações 3 vezes por dia.
tudo, sabe? Porque ele tinha fé no Senhor Jesus, mesmo sem nunca ter visto. E meu amigo, e quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus quer lhe dar-lhe esse presente que chama-se salvação. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, Ele quer dar esse presente. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições, preocupações. E lá você participará das bodas do Cordeiro, da festa do Senhor Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.